Paz do Senhor, galera. Esse é o podcast Pod Jovem. Meu nome é Djan Alves e esse é o podcast da Juventude Bereia. Nós estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, mas antes de apresentar os convidados, eu gostaria de apresentar as nossas redes. Onde que vocês podem nos encontrar? No Instagram, @conectadosbereia e no Facebook, Conectados Bereia. E vocês estão nos ouvindo nas plataformas de streaming de áudio, porque a gente tá chique pra caramba. Então eu estou aqui com um convidado muito especial, que é da nossa juventude, Gabriel Azevedo. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Jean, paz do Senhor. Tudo tranquilo? Graças a Deus, muito trabalho, mas estamos aqui, né? Mais um isso. Pod Jovem. E estamos aqui também com Milena Gabriela, nossa líder de obreiros dos jovens. Tudo bom, Milena? Tudo bem, Djan. Gente, é uma honra receber vocês aqui. A gente está no nosso podcast Pod Jovem. Nós já tivemos nosso episódio piloto, que foi uma bênção. Nós recebemos o Lucas Pierro, o Wilson e o Bismarck, nosso líder, falando sobre evangelismo. E foi bênção aqui. A gente ouviu coisas extraordinárias e a gente acredita que hoje também vai ser um dia muito especial para os ouvintes e para a gente também. Então eu gostaria de começar falando com vocês sobre a vida de vocês, só para a gente conhecer um pouquinho mais. Eu sei que muitos dos ouvintes já conhecem, mas pode ser que tenham pessoas de outros lugares, vai que tem gente de outra cidade também nos ouvindo. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, começar pela Milena. Milena, fala pra gente um pouquinho mais aí sobre sua vida ministerial, como é que você começou a sua caminhada com Jesus, como é que foi essa trajetória, fala um pouquinho aí pra gente. Tá, assim, do momento eu tenho 22 anos e eu me converti em 2018, mas quando eu era pequena eu sempre frequentei a igreja, mas na minha adolescência, na minha segunda fase da infância e minha adolescência, eu passei fora da igreja e quando eu me converti, foi engraçado, porque eu estava num momento que eu não queria nada de igreja, nada. As pessoas me chamavam, a minha irmã já ia para a igreja, me chamava o tempo todo para ir, eu não tinha vontade nenhuma. Mas aí, eu na época era adolescente, ainda tinha 17 anos, e eu fui no aniversário de um amigo meu, e lá estavam os líderes dos adolescentes, a Suzane e o Edilson. E eles, tipo assim, eles abriram, assim, minha cabeça de uma forma, na simplicidade deles. Eles não me falaram nada, tipo, nem um versículo, não veio querer me evangelizar. Mas a forma com que eles lidavam com os adolescentes me deu uma vontade de ir pra igreja, legal isso aqui. E aí eu vim, só que eu vim num dia que era o último dia de congresso, era no domingo. Se eu não me engano, aquele que tem uma bússola dos jovens. Sim, foi o congresso de 2017. E aí, eu gostei bastante da Bereia. Eu fiquei, tipo, nossa, a igreja enche pra caraca. E as pessoas sempre falavam sobre o culto dos adolescentes, E aí, no outro domingo, eu já fui pro Team, né? Que é Ministério dos Teams, né? Só para contextualizar, assim, sem querer interromper, Milena, para contextualizar a galera que tá ouvindo a gente, aqui na nossa igreja a gente tem todo domingo o culto dos adolescentes, simultaneamente com o culto dos adultos, né? Dos jovens e adultos, e também tem o culto simultâneo das crianças. Então, às 6h30, aos domingos aqui na igreja, começa o culto dos adolescentes, das crianças, e o culto dos jovens e adultos lá na nave do templo. Então, Milena estava lá no Team, que é o culto dos adolescentes. Mas prossiga, Milena. Primeira vez eu vim para o templo, né, que foi o último dia dos jovens. E, tipo assim, eu não tinha nem roupa para ir para a igreja, né? Tipo, eu coloquei uma blusinha de alcinha, um salto escarpando, nada a ver. Nossa, se você ver a foto. Que coisa linda que eu tava. Enfim, aí eu fui pro Tabernáculo Team e lá realmente teve, assim, palavra, porque o principal pra mim na igreja é que eu ia visitar algumas igrejas e eu achava super chato, porque, tipo assim, era palavra, tipo, cuide do seu dinheiro. Não, alguma coisa pra adulto, que não era pra mim, que na minha realidade eu não cuidava ainda de um dinheiro para uma casa. Eu não dizimava, porque eu não recebia um salário ou coisa parecida, não só coisa de dinheiro, mas o que vem na minha cabeça. Então lá
falava sobre dificuldades sobre a sua adolescência, ansiedade que tem. A gente falava bastante sobre questão de vestibular. E a pregação era voltada para isso. Não só, tipo, coisas que eu queria ouvir também, coisas que foram importantes, que fizeram crescer. E aí, no início de 2018, eu aceitei Jesus, que eu ainda vim um tempo até nas EBDs, mas eu não tinha aceitado Jesus. E aí, no domingo, que a palavra falou muito comigo, eu aceitei Jesus. E até hoje estou aqui. Amém. Que testemunho, né? Que testemunho interessante, assim, e que aviva a nossa fé, né? E você, Gabriel, como é que foi a sua trajetória até chegar ao dia de hoje aí, na caminhada no Evangelho? Então, hoje eu tô com 27 anos e eu tinha uma vida totalmente turbada, né? Em 2017, teve um culto acústico aqui na igreja e aí eu vim, né? Convidei algumas pessoas, tipo, eu nem era da igreja ainda, já tava convidando gente para poder vir pro culto. Já tava evangelizando já. Aí vieram algumas pessoas que trabalhavam comigo na época e a gente, né, quando a gente ainda não entende, a gente ainda não compreende, não tem noção ainda da presença do Espírito Santo, a gente fica sem saber o que está acontecendo, né? Que aí eu olhava para o lado, olhava para o outro, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não tô sozinho aqui, mas eu ainda não conseguia discernir o que era. E aí foi passando os momentos, né, dos louvores e tudo mais, e aí eu lembro que faltou luz 3 vezes nesse dia. Faltou a primeira vez e foi aquela tensão. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, tem alguém próximo de mim. Tipo, tinham pessoas próximas a mim, mas eu entendi que não era somente a presença física ali comigo, né? Não era a presença de pessoas fisicamente falando, né? Sim, sim. E aí eu falei, cara, o que tá acontecendo? E do nada eu comecei a chorar. E nessa última... Aí faltou a luz pela terceira vez. E aí demorou, ficou por um período e foi como se Deus já estivesse palestrando comigo. E aí eu comecei a chorar. Eu lembro que dali eu fui chorando até o final do culto. Aí teve um momento do apelo, né? E aí eu lembro que quem estava no dia ministrando falou, você que tá cansado dessa vida que você está levando, você tenta fazer algo e não dá certo e não sei o quê. E aí, eu com aquela vontade, eu falei, cara, eu tenho que ir lá na frente, mas como? Né? E hoje eu entendo que era o campo espiritual e me impedia de chegar até lá e reconhecer, aceitar Jesus. Aí eu lembro que a Camila Saldanha estava comigo nesse dia e ela perguntou, amigo, você quer ir? E aí eu falei, hoje não. E chorando, né? Que nem criança. Uhum. Aí minha prima também tava comigo. Aí minha prima já tava aos prontos, já chorando a beça também. Ela falou, prima, você quer ir lá? Aí eu falei, quero. Aí fomos lá na frente. E eu não sei se o pastor Lielton ainda estava como líder de jovens. Sim. Aí a gente estava lá na frente e tal. E na hora lá, levanta sua mão se você quer aceitar Jesus e não sei o que, eu quero fazer uma oração por você. E aí eu queria levantar a mão, mas o diabo já me segurando, não deixando eu levantar. E minha prima perguntou, você quer ajuda para levantar a mão? Aí eu falei, quero. Aí ela me ajudou, com isso que a gente levantamos as mãos, o pastor Lielton já veio. Hoje é engraçado, mas no dia foi algo muito surreal pra mim, né? Hoje eu falo brincando que eu levei 3 tapões do pastor Lielton na minha cabeça. Esse aqui tá voltando pra Jesus hoje. E foi algo muito, muito importante pra mim. Dali, já no dia seguinte, a Camila me chamou pra vir pra EBD. E algo muito... Um ponto bem legal que eu gostei foi que, assim, eu fui muito bem recebido, né, pela juventude, e dali não saí mais.
Aí já tá comecei a trabalhando me até envolver. hoje. Caraca, Tô. forte, hein, ó. É. Eu achei muito interessante, algo que tem em comum entre o testemunho de vocês dois, entre a história de vocês dois, é que a EBD é algo muito presente. Sim. A gente falou sobre isso no nosso episódio piloto, que foi na semana passada, e a importância, né, de entender, de estudar a palavra de Deus, a importância que a gente tem dado enquanto jovens para a EBD tem sido algo muito importante para o desenvolvimento da nossa vida com Cristo e principalmente do nosso ministério. A gente vê muitas pessoas hoje que estão perdidas em relação ao que fazer dentro da casa de Deus, e a resposta para muita coisa da nossa vida, na verdade não para muita coisa, para tudo, né, está dentro da palavra de Deus, né? E a gente estudando a palavra de Deus, a gente entende muito da direção do que o Senhor quer pra gente. E o que eu queria falar com vocês, já que a gente está falando hoje nesse episódio desse podcast sobre ministério, vocês são líderes de ministérios aqui, né? 2 ministérios muito importantes. São ministérios, eu vou já jogar uma polêmica aqui pra gente, são 2 ministérios que às vezes não são tão vistos, porque a gente sabe que o Ministério da Palavra e o Ministério de Louvor são os ministérios que mais são vistos porque estão no altar, são ministérios que normalmente têm uma constância maior dentro dos cultos, mas o Ministério da Multimídia, da Fotografia e dos Obreiros são 2 ministérios extremamente importantes. E eu queria jogar uma pergunta para quem quiser responder primeiro. Vocês acham que a gente precisa ter um fortalecimento desses ministérios para as pessoas entenderem a relevância desses ministérios? Assim, caraca, que pergunta difícil. Eu acho que sim, sempre a gente tem que se importar com o espiritual, com o fortalecimento de um ministério, sabe? Só que, pra mim, eu não dou muita importância em ser vista. Legal, sabe? legal. Tipo, não que você dê muita importância de Jean, mas... Sim, a gente entendeu. Assim, e atrás das cortinas, sabe? Ali limpando, falando um bom dia na porta, ou trocando slide. Mas eu acredito que a gente sempre acaba sendo lembrado, de alguma forma. Uhum. Porque, tipo, tem água pra pegar pro preletor. Cadê o obreiro que não pegou água pro preletor? Esquece de passar a mídia. Poxa, deu mole, entendeu? Cadê o versículo na tela? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que não é muito visto, as pessoas veem e sentem falta. E é isso. Eu acho que tá legal, assim, do jeito que tá, mas eu realmente acho que as pessoas deviam olhar com outros olhos, porque realmente, pro louvor, você vê muito, assim, as pessoas mais deslumbradas pra trabalhar. Uhum. Mas aí na mídia já tem um medo ali de, tipo, eu não sei mexer no computador, mas também não quero aprender. Eu não sei, não gosto de falar, sou tímida, eu vou ficar na porta. Mas às vezes não é só ficar na porta, é pegar o envelope da oferta. Uhum. É bastidor também de ir lá pegar a oferta e orar pela oferta. Olha que importante orar pelas pessoas que ofertaram ali e que às vezes estão precisando de uma porta de emprego. Verdade. De algo assim, entendeu? De repente falta, assim, uma motivação maior das pessoas, porque de repente não tem esse deslumbre que tem. Sim. Do Ministério de Louvor, por exemplo, né? Sim. Trabalhando com o Ministério de Louvor, eu particularmente trabalho, assim, com regência de coral, né? De jovens, de igreja, Ministério de Louvor, há quase 10 anos, né? Esse ano faz 10 anos. E, assim, muitas pessoas ao longo da minha caminhada aí já pediram para participar do Ministério de Louvor, já pediram para serem inseridas, para cantar. E as pessoas, algumas não têm exatamente o chamado para aquilo, mas querem participar porque tem um certo destaque dentro dos cultos, ou dentro das igrejas, ou para os cartazes, né? Isso tem bastante também. E a Milena falou um negócio que me chamou muita atenção, porque assim, é o que está por trás da cortina, né? É o que está ali Exatamente. Nos bastidores fazendo alguma coisa muito importante, que tem uma relevância grande, porque os cultos, a igreja não é feita só de louvor. A palavra é importante, né? O ministério é muito importante. O louvor também é muito importante, mas não é só isso, né? O culto é um conjunto de coisas para acontecer, o departamento, o ministério, a igreja como um todo precisa de muita gente trabalhando em muitas áreas. E, Gabriel, você acha que tem assim, algum grande desafio em relação ao ministério da mídia?
Você acha que tem, assim, Qual é, vou ser mais direto, qual é o grande desafio que você, enquanto líder da multimídia daqui da igreja, você encontra? Então, já tive, né, alguns problemas com resistência, né? Às vezes as pessoas acabam, como eu posso dizer, às vezes viramos refém de nós mesmos, né? E nós nos colocamos abaixo daquilo que a gente sabe fazer ou é importante tão quanto. E eu sempre procuro deixar isso muito bem claro para as pessoas na mídia, né? Porque você passar um slide, você não está somente passando um slide, né? Aquele ministério ali é tão importante como o de louvor ou de pregar. E assim como também de você passar uma vassoura na igreja, né, um pano, lavar uma louça, isso você está contribuindo dentro da casa do Senhor. E a mídia, né, como você falou no começo, a multimídia, porque é um campo muito amplo, né? Aí tem a questão do computador, de passar os slides, da gente fazer a configuração da live, que às vezes dá problema, aí às vezes a internet cai. E aí a gente fica louco. A internet é o nosso desafio aqui. Gabriel, o que eu faço, pelo amor de Deus? Para contextualizar também para os nossos ouvintes, vai que tem alguém de outro local aqui ouvindo a gente, de outro estado, de repente, né? Amém. Nós somos de Japeri, aqui o nosso município é um município que tem uma certa dificuldade com a internet, né? E quando chove, então, é uma dificuldade. Mas fala, você estava falando sobre essas divisões que eu falo assim, divisões de trabalho dentro do Ministério da Mídia. Sim. Quais são as áreas de atuação da multimídia? Você falou que tem o computador, tem mais o que a mídia trabalha? Sim, aí tem a questão da própria montagem, né, das artes, tem a fotografia, tem a divulgação, né? Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. E tudo isso gera uma dorzinha de cabeça, né? E quem está disposto a se colocar ali na brecha para poder ajudar. Então, eu preciso de alguém para poder divulgar, eu preciso de alguém para montar a arte, eu preciso de alguém para passar o slide, eu preciso de alguém para fotografar. E acaba que tudo isso acaba casando, né? Porque tem a questão de montar a arte. Às vezes a gente precisa de uma boa imagem, de uma foto com uma qualidade. Então, se a gente tem uma pessoa que consegue tirar uma boa foto com uma boa iluminação, a gente consegue usar a própria foto, a própria imagem da igreja, né? Não precisa de banco de imagens. Sim, exatamente. A gente cria um nosso, né? E aí a gente consegue definir algumas coisas, questão de cores também, né? Que não adianta a gente fazer uma arte toda colorida e visualmente acaba causando uma confusão. Então tem uma ordem, né, para a gente fazer a questão das fontes também. Não dá para a gente usar qualquer fonte, eu colocar 3, 4 tipos de fonte, que isso também acaba causando uma confusão visualmente. E na fotografia, não, na mídia, ali no computador, uma vez eu cheguei a me perguntar, né? Eu falei assim, pô, senhor, eu tô aqui na mídia, mas será que isso está fazendo diferença na vida de alguém? Será que está edificando a vida de alguém? E uma vez a Jéssica, uma jovem aqui da igreja, veio falar comigo. Eu escalei uma jovem 2 vezes, né, no mês. E na minha cabeça eu estava escalando ela 2 vezes porque ela era nova, estava aprendendo. E aí, para poder ter mais prática, né, mais confiança na hora de passar os slides, eu preferi colocar 2 vezes. E aí ela chegou pra Jéssica e falou, cara, o Gabriel me escalou 2 vezes esse mês. Eu nem ia vir pra igreja nesses 2 dias. Uhum. Então, tipo, já foi uma resposta do Senhor pra mim. Às vezes a gente acha que tá só ali sentado, tá só passando na mídia e muitas vezes, né, não somos
entre aspas, vistos, só que ao mesmo tempo a gente está sendo visto, Sim. né? E a gente acaba sendo cobrado também, tipo, não passou um slide? Cadê o cara do slide? Tá travado aí? Tá travado Cadê aí? a Travou. letra da música? E acho que tem aquela responsabilidade enquanto cristão no geral também, né? Não é um ministério que tem, é o que a gente falou, né? Não tem essa evidência tão grande como tem o louvor, por exemplo, mas requer da gente uma vida cristã e santa igual, né? Exatamente. Eu acho que resumindo isso que você falou, a seara é grande, né? São poucos os obreiros. Mas tem mais ou menos quantas pessoas hoje no Ministério de Mídia dos Conectados Bereia? Olha, no computador, acredito que eu não anotei já. Pode colar aí, ó. Pega o telefone e vê. Pode olhar aí no celular, pode colar. Não precisa saber de cabeça. Mas são mais de 10 pessoas, eu acho, né? Eu acredito... Não chega a ser 10. São mais, já. Verdade. Tá vendo? Profetizei. São 13 pessoas. 13 pessoas Caramba, no gente pra total. caramba. Isso só no computador. Só no computador. Aí Aí tem tem fotografia. Tem mais ou menos Exato. quantos na fotografia? Na fotografia, eu tenho o Jéssica, Giovana. Eu tinha 3, né? 3, comigo 4. E aí eu saí uma pessoa, ficaram 2. E agora eu tô treinando alguns adolescentes, pessoas. alguns Legal. jovens também. E vamos ver se a gente Legal. consegue uns 5, 6. Eita, o negócio vai ficar profissa. Pois é. E você, Milena, em relação ao Ministério dos Obreiros dos Conectados, quantas pessoas mais ou menos você acha que tem aí? Ai, entraram mais, eu vou ter que colar. Peraí. Vai ter que colar também. Eu vou ter que Porque colar. são muitas pessoas, né? Então a Não, gente dá uma porque, olhadinha no assim, celular. No começo, até o final do ano passado, era bem escasso, sabe? Mas graças a Deus o Bismarck, que é o nosso líder, ele deu um sacolejo aí no pessoal, fez uma... Eita. Ai, Glória. Peraí. São... Eita! 20 pessoas. Meu Deus, 20 obreiros. E assim, tem alguns obreiros que participam da mídia também, né? E vice-versa, Sim. né? Inclusive eu, Que- né? a Milena aí faz parte de todos os ministérios aí Tem 30 possíveis. gente na igreja, eu tô em todos. Menos uma roupa Mas é bom. difícil, que é a voz Enquanto, ainda gata. enquanto a Milena estava falando em relação ao testemunho dela de conversão, eu estava lendo uma passagem que é Marcos 16. É uma passagem extremamente conhecida da gente que vai falar: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E a gente já ouviu várias vertentes dessa passagem: pregar com a nossa vida, pregar no altar, fazer missões, mas o desenvolvimento de um ministério também está dentro disso. Sim. Eu acho que quando a gente exerce o nosso ministério dentro da igreja, aquilo que o Senhor nos chamou, a gente está exercendo esse ide de pregar, porque a gente está ali, está na mídia, né, operando o slide, você está ali tirando foto, você está nos obreiros entregando envelope, recebendo a galera na porta, você está de alguma maneira evangelizando com a sua vida também. Então você está indo e pregando, Exatamente. né, mesmo que seja dentro da igreja ou fora da igreja. E eu estava pensando aqui a respeito de algumas coisas que eu queria que vocês falassem. Quando que vocês sentiram o chamado, ou não sei se foi uma necessidade que virou chamado, foi um chamado que virou necessidade, quando que vocês sentiram esse chamado de Deus para fazer o que vocês fazem hoje? Vou começar pelo Gabriel agora, pra gente saber o que Deus falou com ele para ele entrar nessa área da mídia e tá aí até hoje. Então, a fotografia foi a primeira, né? E já é algo que eu sempre gostei muito de fotografar e sempre tive um interesse em fazer um curso, né? Algo do tipo. E aí eu trabalhei numa loja de roupas e eu sempre procurava algum curso que desse para conciliar com o meu trabalho, com o horário do meu trabalho. E eu não conseguia achar nenhum. E aí eu nem pensava, nem sonhava em chegar aqui na Bereia, né? Nem sonhava em chegar, entrar numa igreja. E aí, quase no finalzinho, pouco tempo antes de eu ser mandado embora, Deus já começou a me dar algumas oportunidades, né? Eu consegui comprar minha câmera, peguei o dinheiro
das férias, dei uma entrada e parcelei o restante, e dali eu já comecei, peguei um aniversário aqui, fazia um ensaio e tudo mais, mas nada muito profissional. E aí quando eu fui mandado embora, eu falei, essa é a oportunidade. Aí eu fui, procurei um curso. Você trabalhava de quê antes? Eu era vendedor. Vendedor. Trabalhava em loja de roupas. Aí consegui achar esse curso e comecei a fazer o curso. Logo, eu também já estava aqui dentro da Bereia, já estava congregando aqui. E aí eu já com a minha câmera, aí eu comecei a fazer algumas fotos. E as pessoas começaram a gostar. E aí, do nada, eu estava na fotografia geral da igreja. Não, procura o Gabriel. Quando foi ver, já estava já inserido. Já estava. Aí depois foi árduo, né? Mas graças a Deus a gente tem a câmera da igreja hoje. E de lá pra cá foi só a confirmação. Que bênção. Hoje, então, você trabalha com fotografia na igreja, mas também profissionalmente? Também. Que bênção. Às vezes eu pergunto coisas que eu já sei. As fotos são lindas, inclusive. Mas é para os nossos ouvintes do nosso Pod Jovem também conhecerem um pouco mais de vocês, porque eu conheço vocês pra caramba, são meus amigos, mas pra nossa audiência, né, também conhecer um pouco vocês também, né? E você, Milena, quando que você sentiu esse chamado de Deus para trabalhar com os obreiros? É um trabalho árduo, né? Eu vejo que a gente, quando está de frente de um ministério, não é fácil, né? Ministério de louvor, aí tá 10 anos sendo bênção na minha vida, mas às vezes dá uns cabelinhos brancos aqui e ali. Quando que você sentiu esse chamado de Deus para trabalhar com os obreiros? Tu tá bem de cabelo branco, graças a Deus. Tem muito não. Então, tá. O louvor não tá tão ruim assim. Vai com os obreiros. Foi engraçado porque, tipo, foi igual o Gabriel, meio que fui colocada lá. Porque eu lembro que assim que eu entrei nos jovens, o pastor Ronaldo, que era o nosso antigo pastor, deu a ideia para os líderes principais em remanejarem algumas áreas para os jovens. Uhum. E na época, foi 2019, porque eu entrei no final de 2018 nos obreiros. Nos obreiros não, nos jovens. E aí em 2019, início de 2019, ele deu assim o meu nome pra eu ficar na parte de escalar pessoa pros cultos, que é os obreiros realmente. E pra fazer listagem de presença no EBD. E eu lembro que foi eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã gêmea, a Milene. Aí a Milene meio que assim, como ela trabalhava muito, ela meio que jogava a responsabilidade toda em mim, né? E eu gostei muito de ficar. Eu já recebi aquilo, tipo, nossa, que legal, sabe? Pelo menos estou fazendo alguma coisa. E eu já, nessa época, eu já estava na mídia, que eu entrei enquanto eu estava nos adolescentes ainda. E aí eu nem sabia, tipo, que tinha uma denominação para isso. Tipo, um nome. Não, você tá lidando com os obreiros, você tá lidando com um ministério ali dentro. Então, pra mim, era só escalar. Tá no culto, vai escalar. E muitas vezes eu que me colocava na escala, tipo, 1 milhão de vezes, porque não tinha ninguém. Não tinham pessoas, né? Então a gente se escala, né? Aí, tipo, os 3 sábados seguidos, eu, tipo, sempre o terceiro sábado do mês, né? Então, tinha vezes que a menina que ficava nos obreiros sempre era eu. E eu colocava os meninos junto comigo. E aí fui levando. E, tipo, quando eu percebi, eu realmente vi ali que eu era uma líder de obreiros. Que eu tinha que lidar com pessoas, auxiliar elas a fazerem o certo, né? Explicar, olha, você tem que chegar um pouquinho cedo, né? Não dá pra você chegar quantas pessoas já estão lá dentro. Sabe? Trazer responsabilidade, né? Você tem que... quando você pega oferta, são pessoas que estão ofertando a Deus. Você tá ali com aquele negócio na mão que eu esqueci o nome. O envelope. A salva. A salva. Você tá com a salva na mão e tem, assim, a oferta de um montão de pessoas, dezenas de pessoas que estão ali, às vezes, procurando um emprego, procurando uma oportunidade de concurso e que, às vezes, estão ofertando
na dificuldade e que o Senhor tá vendo. E aí, na hora de separar essa oferta lá atrás, você não ora, sabe? Aí tem que auxiliar essa parte. Trazendo a responsabilidade, né? É. Vocês falaram um negócio muito interessante, porque vocês não tiveram, assim, um estalar, um negócio sobrenatural da parte de Deus em relação a isso. Foi uma caminhada, né? Uma trajetória. Sim. E aí eu até faço esse questionamento para mim, também deixo para os nossos ouvintes também comentarem. Comenta nas nossas redes, manda DM lá no nosso Instagram também, se você concorda ou não. Mas, às vezes, o nosso chamado, de repente, é quando a gente está vendo que a gente está deslanchando naquela área. De repente, não seja necessariamente Deus vem através de um sonho e vai falar comigo, vai usar um profeta, irmã do Coque, porque a gente tem muito respeito, inclusive. Mas, de repente, vai ser algo muito natural. De repente, você começa a fazer aquilo e vê que faz bem, as pessoas reconhecem que você faz bem. E eu me pergunto, será que isso já não é a execução do nosso chamado? Será que Deus já não, de alguma forma, o Espírito Santo já nos conduziu a fazer aquilo e aquilo já é o nosso chamado? Porque às vezes a gente espera que o nosso chamado seja Deus descendo uma luz sobre a nossa cabeça, no nosso quarto, e falando, filho, vai lá e faz isso. E de repente não, de repente você se dispondo a fazer alguma coisa, já é a execução do chamado, né? Milena, por exemplo, você tem alguma história para contar assim que te marcou muito em relação aos obreiros, alguma coisa que você tem para dizer pra gente que foi algo sobrenatural, que te marcou, um testemunho de alguém que você está liderando, alguma coisa assim que aconteceu nessa trajetória enquanto líder, responsável dos obreiros, que te marcou? Assim, como às vezes, eu tento sempre crescer e crescendo espiritualmente, tento sempre buscar o Espírito Santo. Tento não. Tento, que no começo eu tinha muita dificuldade de olhar para eles como liderados, sabe? Então, eu, tipo assim, são pessoas, eles fazem o que eles quiserem na vida deles, entendeu? E aí não era algo que eu chamava para responsabilidade, não, você tá precisando de alguma coisa, você precisa, tá precisando de oração, e teve essa situação com essa pessoa que, assim, ele mandou mensagem simplesmente falando assim, olha, eu tô saindo, tá? E, cara, toda vez que eu vejo o ministério como algo muito importante, sabe, na sua vida. E não é assim que você sai. Então, se aquela pessoa tá assim, vou sair, é algo que eu fiquei assim, em choque, sabe? De eu falar assim, poxa, assim? E, tipo, desse jeito. E aí eu percebi que não tinha outra maneira dele falar comigo, porque eu não tratava com eles. Eu não tinha uma proximidade. Então, como é que ele ia falar pra mim? Aí eu perguntei pra ele se estava tudo bem. E ele falou, tudo bem, sabe? Porque eu também não tinha abertura pra poder ele conversar comigo de outra forma. Felizmente, ele não saiu da igreja, né? Mas é algo que o Senhor trabalhou comigo, que eu fiquei, cara, que o Senhor pode cobrar depois de mim, sabe? De não ter tratado como uma líder de outra pessoa aquela situação, de eu não ter me aproximado dele, não é que você vai ser amigo de todo mundo, que você é líder, dos seus liderados, não é que você vai ser amigo, mas ter a proximidade de entender as necessidades de cada um, o porquê, por que tantos não na escala, por que não quer ir, será que realmente por causa do trabalho, o que está acontecendo, sabe? Ter esse pensamento. Então, acho que o Senhor trabalhou comigo principalmente sobre ter mais cuidado com as pessoas que estão comigo nesse ministério, sabe? Que bênção. Porque eu acho que é um desafio, né, da liderança, ter esse cuidado, esse tato, porque o trabalho ministerial não é só um trabalho que você vai executar. Existe muita coisa por trás, né, no background ali da execução do ministério. Tem uma vida de oração, uma vida com palavra, uma vida com Deus, e a execução do ministério. A execução do ministério, talvez, posso arriscar até dizer uma opinião polêmica, é a parte mais fácil. A gente ir lá e distribuir envelope, ficar na portaria, tirar a foto, ir lá e ministrar o louvor é a parte mais fácil. Eu acho que o mais difícil é a nossa vida
com Deus, a nossa devoção diária, a nossa caminhada com Cristo, acho que é a parte mais difícil, né? Dar o testemunho. A gente, às vezes, enquanto liderança, encontra essa dificuldade de pessoas que estão com a vida e com a mente muito embolada, muito conturbada, e a gente está ali para dar esse direcionamento de alguma maneira, né? Chamar para responsabilidade também, porque quando a gente lida com jovens, a gente está lidando com a galera que está numa fase de muito trabalho, muito estudo, e às vezes as pessoas acabam focando, e eu acho que a gente como líder está aqui para trazer um certo equilíbrio, né? Tem que trabalhar sim, tem que estudar sim, inclusive quem está nos ouvindo, trabalhe, estude sim. Trabalho edifica o homem, mas também tem que ter uma vida de devoção. A gente, quando sai de casa, orar a Deus e ter uma palavra no nosso coração, entender que a gente está levando o evangelho através da nossa vida. Então, isso que você falou é um negócio que eu fiquei aqui pensativo, a nossa responsabilidade, né? E você, Gabriel, tem alguma coisa que te marcou assim nessa trajetória? Você contou já um testemunho de uma jovem que foi transformada, né, simplesmente pelo fato de estar escalada, mas tem alguma outra história que marcou você ou de algum testemunho que chegou até você que te marcou por conta da multimídia, da fotografia no geral? Tem, eu compartilho muita coisa do que a Milena falou, inclusive levei umas surras aqui, porque eu demorei um pouco para poder entender o significado de ser líder, né? Porque não é só a gente chegar, como a Milena falou, montar uma escala, você faz isso, você faz aquilo. E pode ser que por conta dessa falta de amadurecimento, né, essa falta de maturidade pode ter causado a saída de alguém, né, e isso a gente acaba tendo uma responsabilidade, querendo ou não, acima disso. E recentemente teve uma situação parecida e eu senti que Deus estava me incomodando com algumas coisas em relação a isso. E quando eu parei para poder prestar atenção, eu falei assim, cara, vamos rever essa situação aí. Você não está só nomeado a líder disso. Uhum. Você tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas. Então, eu comecei a parar e falar assim, me ajuda, me fala o que eu tenho que fazer aqui. Me ajuda aqui, como que eu posso chegar na vida dessas pessoas, como que eu posso me inserir, né, de alguma maneira ali na vida dessas pessoas. E teve um jovem, né, que não falou exatamente comigo. Ele falou com uma pessoa que está na mídia, né? Recentemente também, ela chegou agora há pouco tempo e foi também algo muito, muito contagiante para mim, porque ela chegou e falou assim, Gabriel, eu sempre achei muito legal, a pessoa tá ali na mídia e tal, passando slide e não sei o que, só que eu ficava pensando, cara, isso não é para mim, eu acho que eu não consigo, mas eu sempre achei muito importante, achei muito legal essa situação de passar o slide, de botar a live, e eu achava que não conseguia. E aí, vários áudios, porque, né, eu tenho essa mania de mandar áudios grandes para as pessoas. Áudios de mais de 1 minuto. E aí, ela escutou todos os áudios e resumidamente, eu falei para ela que não é um bicho de 7 cabeças. Né? Teoricamente, aquilo ali é prática. Quanto mais você praticar, mais você vai ter domínio de você ficar ágil ali para passar o slide, você configurar uma transmissão. E aí, aquilo ali foi um incentivo para ela. Pô, tá ótimo, eu quero fazer parte, me coloca na escala e tal. E aí, esse outro rapaz foi fazer alguns comentários com ela. Né? Como ele ainda não tinha uma intimidade comigo, ele foi falar com ela. Ela falou assim, Gabriel, fala com fulano de tal, porque
ele tá meio desanimado, ele tá voltando agora, tá com medo dos olhares das pessoas, né, que ele acha que não tá no padrão. Eu falei assim, cara, mas qual padrão que ele acha que tá? Porque eu erro tanto quanto ele. Então não tem um padrão para você fazer parte daquilo, porque de repente o ministério que você entra, conforme você vai caminhando no ministério, aquilo dali vai te curar. E eu peguei, mandei uma mensagem para ele. Falei assim, cara, tá tudo bem? Você tá podendo falar? Não, eu ia te mandar mensagem agora. Eu não quero ficar na escala nesse dia, porque nesse dia tem muita gente, muitas pessoas vão ficar me olhando, vão ficar me julgando, não sei o que, tal. E aí, mais uma vez, eu fui lá com os meus áudios grandes. E aí, eu falei, cara, independente de você estar dentro da igreja ou não, sempre vai ter gente te olhando, sempre vai ter gente te julgando, te criticando, independente de se você faça algo bom ou algo ruim. Então, é o que eu sempre falo para as pessoas que entram na mídia. Um ministério tão importante quanto o outro, como qualquer outro, e você está fazendo aquilo dali não para mim. Você está fazendo para Deus. Para Deus. Então, você vai passar um slide? Caramba, só tá passando um slide. Mano, tô passando um slide para Deus. Uhum. Sabe? Então, coloca Deus naquilo que você vai fazer. E eu falei, outra coisa, eu queria te colocar nesse dia, porque eu queria que você treinasse num dia comigo. E eu falei, você não vai estar indo sozinho. Você tem pessoas, eu falo por mim e por essa pessoa com quem você conversou. Você não tá sozinho. E, cara, se desliga das pessoas que estão à sua volta. E aquilo dali foi um incentivo para ele. Ele falou, cara, pô, obrigado. É muito bom poder ouvir isso e poder ler isso. Uhum. Você me incentivou, pode me deixar nesse mesmo dia. Então, assim, é algo que às vezes é muito simples, mas edifica a gente. Que benção, né? Eu acho que tem muita gente que trava em relação a isso porque tem medo dos julgamentos. Porque... Sim. Quando a gente fala da multimídia, assim como o louvor, os obreiros também precisam, né, de uma certa técnica específica para a realização de algumas coisas. Sim. Mas eu acho que na mídia, né, requer um conhecimento específico técnico, né, de você saber operar o programa de computador, de você saber tirar foto. No louvor também, quando a gente fala de ministério de louvor, a pessoa saber cantar minimamente afinada, saber tocar, né, as escalas, sim, né? E talvez isso seja uma coisa também que de alguma forma bloqueia as pessoas a quererem participar. Mas é o que eu sempre falei já ao longo de muitos anos no Ministério de Louvor, né, com a galera que eu trabalhei, que é uma caminhada. A gente não nasce pronto, a gente não chega à terra pronto, né? A gente vem, exatamente, toda uma trajetória de desenvolvimento para aprender as coisas. Nenhum obreiro chegou aqui já sabendo que tinha que estar assim, assado, né? Que tinha que estar na porta tal horário, recepcionando as pessoas de tal maneira, que tinha que coletar as ofertas. Foi tudo um aprendizado. A gente, enquanto liderança, está aqui para isso. E eu sempre falo com os liderados que a gente tem esse desafio de fazer essa trajetória, mas a gente precisa da predisposição, né, das pessoas, sim, a quererem caminhar, a quererem aprender, principalmente nessas áreas que requerem esse conhecimento técnico, né? Eu, por exemplo, se eu for lá no slide, na multimídia, eu vou fazer um monte de besteira, porque eu não sei muito bem mexer naqueles programas ali, mas se a gente se dispor a aprender, a gente consegue. O que, sim, a gente não pode se prender é nesse pensamento de que estão me julgando, se eu errar, vão me julgar. Eu acho que acaba acontecendo, infelizmente, a gente sabe que a gente não pode mentir, dizendo que isso não acontece, sim, que acontece. Mas a gente não se prender a isso, porque é o que o Gabriel falou, a gente está fazendo para um Deus que é maior do que tudo isso. A gente está exercendo o nosso ministério, é para Deus, né? O que, exatamente, a gente está fazendo é para Ele, é em devoção a Ele. E vocês têm alguma mensagem que vocês deixariam para os jovens? Não só os jovens que estão nos ouvindo, não só os jovens daqui da igreja, mas vocês têm alguma mensagem para os jovens em geral, que com certeza vão estar ouvindo esse podcast nas plataformas de streaming digital. Vocês têm algum recado para os jovens, em geral, para se dedicarem ao ministério, para se abrirem e se colocarem à disposição para trabalhar com o ministério? Milena, você tem alguma mensagem assim para deixar para os jovens, né, que estão nos ouvindo, a galera que é daqui da igreja também, que ainda não está fazendo nada? Qual seria assim, o seu conselho? O que você diria para essas pessoas, para elas saírem dessa inércia e começarem a se movimentar
e deixar Deus trabalhar? Eu acho que deixar a mensagem de que não limite a ação do Espírito Santo, sabe? Não limitar ele, porque ele é o Deus que ele faz sinais e prodígios. E ele também, se a gente pedir, ensinar. Se a gente não tem um cursinho de fotografia, ele nos ensina. Ou ele levanta pessoas que vão nos ensinar, igual o Gabriel, que com certeza é canal de bênção na vida de outras pessoas que não tinham oportunidade de saber fotografar. Os teens, os jovens que estão aprendendo com ele agora, com certeza vão crescer ainda mais. Tipo assim, não limita mesmo a ação do Espírito Santo, porque quando você quer trabalhar na casa do Senhor, sim, vai ter dificuldade. Sim, vai ter problemas, porque a gente é humano, a gente está suscetível a qualquer ação da natureza e ação da vida. Mas também não limite sua capacidade, porque não importa se você já é adulto e nunca pegou num computador na vida. Não importa se você é muito tímido e não tem dificuldade de falar até oi com as pessoas assim da tua família. Sabe? O Senhor trabalha e às vezes não é só... Olhe também para outros lugares. Não é só palavra, não é só louvor. É a mídia que está ali, que você às vezes nem precisa falar tanto com as pessoas. Às vezes obreiro, e às vezes nem precisa estar na porta. Às vezes você pega uma água pro preletor e tá ótimo. E sabe, é isso, minha mensagem. Forte, né? Então, não limite suas capacidades, porque a gente, infelizmente, está lidando hoje em dia com uma geração, eu falo como professor. Eu já falei isso no nosso episódio piloto, que eu, como professor, eu lido com adolescente, né? Eu dou aula para uma galera que tem 14, 15 anos, dou aula para uma galera que tem 30. Então, eu lido com um público muito diverso. Eu vejo muito na galera jovem, né, com mais de 18 anos, muito esse pensamento de limitação de capacidade. Eu não consigo, não vou passar. Eu dou aula em pré-vestibular e as pessoas falam assim, poxa, eu queria tal curso, mas não sei se eu consigo. E a gente pode tudo, sabe? Com Deus, principalmente, a gente pode tudo. Só que a gente precisa também acreditar que a gente é capaz de conseguir executar alguma coisa. E principalmente na casa do Senhor. O Senhor está aqui para nos capacitar, né? O Senhor nos chama, então Ele nos capacita. E você, Gabriel, tem alguma mensagem aí para deixar para a galera que tá parado, tá na inércia, não tá executando alguma coisa e quer se desenvolver, quer fazer algo para o Senhor, seja com obreiros também, como a Milena falou, com a mídia ou em qualquer outro ministério? Sim, então, é exatamente esse texto. Eu também tinha separado esse texto de Marcos 16:15, que a gente, de vez em quando a gente fala muito esse id, né? Eu quero fazer o id, mas aí a gente não se coloca na brecha. E só complementando, porque a Milena falou exatamente o que é necessário, a gente não limitar. E por vezes, muitas vezes, até mesmo situações em que o diabo vai falar, vai soprar coisas nos nossos ouvidos, que a gente não é capaz daquilo, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Só que o nosso Deus é muito maior do que isso, né? Maior aquilo que está dentro da gente. Amém. Então ele é capaz. Amém. Então a gente, infelizmente, está chegando no final do nosso podcast, desse nosso episódio de hoje. Falamos sobre chamado, sobre ministério. Quem está nos ouvindo pode nos encontrar no Instagram, @conectadosbereia, no Facebook, Conectados Bereia. E pode nos encontrar também nas plataformas de streaming, no Spotify. A gente está tentando aí também uma conta no Deezer, vai que rola. De repente você já vai estar até ouvindo a gente pelo Deezer, de repente pela Apple Music também, vai que, né? A gente está aqui, ó, profetizando sobre esse podcast aí. E você se você tiver algum testemunho em relação a chamado, a ministério, quiser contar pra gente, entre o 3º e o 4º episódio, a gente vai estar lendo alguns testemunhos também, que eu tenho certeza que tem gente aí que tem história pra contar. Então manda uma DM pra gente lá no nosso Instagram, falando assim, testemunho, Pod Jovem. Pode escrever lá o seu texto, só não escreve um texto muito grande também, né? Uma bíblia, mas escreve alguma coisa lá pra gente que a gente vai estar lendo aqui entre o 3º e o 4º episódio. Provavelmente no 4º episódio a gente vai estar conseguindo ler. E chegamos ao final. Milena e Gabriel, foi uma honra ter vocês aqui com a gente, um privilégio. E Milena e Gabriel vão voltar outras vezes aí para falar sobre outros assuntos.
Já tenho aqui em mente aí, ó, chamar Milena e Guilherme para falar sobre casamento dos jovens. Eita! Milena é uma jovem aí recém-casada, tá aí, ó, construindo casa, construindo uma vida. Meu Deus. Junto com o Guilherme também, que é o nosso amigo aqui, nosso jovem, também do Ministério de Louvor, também dos obreiros, também de vários ministérios. E quem sabe mais à frente eles não estão aí com a gente, né? Nos próximos episódios estão aí para contar aí pra gente algumas coisas. Então vocês têm alguma mensagem aí para finalizar, para encerrar, algum agradecimento para fazer? Bom, queria agradecer o pessoal que me ajuda pra caramba. Tá chegando gente nova pra poder me ajudar a montar a arte, pra poder me ajudar a divulgar. Gente, muito obrigado porque tem hora que me dá vontade de sair correndo. E você, Milena? Obrigada também, né? Agradecer. Porque é o que o Gabriel falou. Dá vontade de sair correndo. Não tem ninguém pra escalar e tu tá, às vezes, escalado em outro lugar. Aí você se remanejando. Porque a gente, né? Multiministeriais. Tá aí. Meu Deus, é forte esse mistério. Então, galera, nós vamos ficando por aqui. Nosso próximo episódio vai ser sobre louvor e nós vamos estar recebendo aqui as ministras de louvor, Radassa Pinheiro e Vandessa Santos, que vão estar falando com a gente sobre o Ministério de Louvor. Galera, até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.